Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz a apresentar aos senhores diz respeito à REINF. Já foi tratado aí nos eventos anteriores, mas é mais a título de esclarecimentos pontuais. A REINF, como todos bem sabem, desde a competência setembro agora, as retenções de imposto de renda na fonte, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, elas passam a integrar a REINF no bloco lá, série 4000. Essas informações de retenção na fonte, assim como também a distribuição de lucros, então da competência setembro em diante, passam a integrar a REINF. Só que tem que ser alguns esclarecimentos. O fato dessas retenções passarem a integrar, a serem lançadas na REINF, não desobriga o contribuinte no período de setembro a dezembro de declará-los também na DCTF normal. Então, a REINF, ela só vai substituir a DCTF, a partir do fato gerador janeiro de 2024. Que significa que, durante o período de setembro a dezembro, os contribuintes vão fazer uma declaração em duplicidade dessas retenções. Os rendimentos pagos vão ser informados na REINF, junto com as retenções, de setembro, 1º de setembro até 31 de dezembro, e essas mesmas retenções, elas vão ser declaradas na DCTF normal até dezembro, e o recolhimento dessas retenções vai continuar da mesma forma como vinha sendo feito até agosto. De forma que somente a partir de janeiro, da competência janeiro de 2024, é que a DCTF Web irá substituir o recolhimento, as declarações definitivas e gerar em definitivo o DARF para recolhimento desses tributos. Então, de setembro até dezembro, os contribuintes declaram na DCTF normal, como vinham fazendo até agosto, e declaram também na REINF. A geração do DARF vai ser feito da mesma forma como os recolhimentos até agosto, DARF normal, sem o lançamento na DCTF Web. Então, a partir de janeiro de 2024, a DCTF Web substitui os DARF da DCTF normal. Com relação à DIRF, a Receita esclareceu da mesma forma. Vai haver para 2023, uma declaração do período de setembro a dezembro, rendimentos são declarados na REINF e vão ser declarados em fevereiro até fevereiro de 2024, quando da entrega da DIRF do ano calendário 2023, esses rendimentos vão ser declarados novamente. Então vai haver uma duplicidade, mas para fins fiscais a Receita Federal, por óbvio, vai considerar somente a DIRF. Mas nada desobriga da declaração obrigatória dos rendimentos na REINF de setembro a dezembro. A partir de janeiro de 2024, fica em definitivo todos os rendimentos declarados através da REINF e não haverá mais DIRF. Então, também destacando, que na REINF deve ser declarado, como eu falei há pouco aí, as distribuições de lucros que ocorrerem a partir de 1º de setembro de 2023. Esses lançamentos devem ser feitos mensalmente, que é para evitar depois, no ano que vem, ter que fazer retificação das REINF caso os contribuintes não declarem. Agora, o segundo assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a uma solução de consulta. A solução de consulta que trata sobre a tributação dos juros TJLP, juros sobre capital próprio, pelas empresas que são optantes pelo lucro presumido e que têm no objeto social a participação em outras sociedades. Então, como se sabe, a Receita Federal, através de uma solução de consulta já emitida no passado, ela tinha dado um entendimento, e ainda permanece, que os juros sobre capital próprio para as empresas que são do lucro presumido e que têm participação no objeto de participação societária, que esses juros sobre capital próprio, eles estão sujeitos à tributação pelas contribuições do PIS e da COFINS, por fazerem parte do objeto da pessoa jurídica.
Pois bem, em função dessa a decisão da Receita, dessa solução de consulta, muitos contribuintes passaram a entender que, se para fins do PIS e da COFINS, os juros sobre capital próprio integram a receita bruta para fins de tributação, por óbvio, eles deveriam também, para fins da tributação pelo imposto de renda e da contribuição social, serem tributados na forma de rendimentos objeto da pessoa jurídica, no caso, na base de 32% e não tributação integral como 100%. Pois bem, agora a Receita Federal, através da solução de consulta ECOSIT 9.910, ela, de 30 de agosto, deu um entendimento específico para as pessoas jurídicas que têm TJLP pelo lucro presumido e que tem no objeto participação societária. A Receita Federal entende que a tributação desses rendimentos deve ser feita 100% na base de cálculo para fins do imposto de renda e da contribuição social. O que significa dizer? Vão ter que somar integralmente. Então a Receita Federal aí está com uma decisão, é lógico que são duas decisões no sentido contrário. Para fins do PIS e da COFINS, a Receita entende que o juros sobre capital próprio integra a receita bruta do objeto da pessoa jurídica e deve ser tributada pelo PIS e COFINS, 3% e 0,65%. Mas, por outro lado, para fins do imposto de renda da contribuição social, essa mesma pessoa jurídica que recebe o juros sobre capital próprio teria que tributar numa base de 100% como demais receita, como uma receita financeira e não como uma receita objeto da pessoa jurídica. Então, são entendimentos divergentes, né, que não poderia haver. Se, para fins do PIS e da COFINS, integra a receita bruta por ter no objeto a pessoa jurídica a participação societária, por óbvio que, para fins do imposto de renda, deveria seguir o mesmo raciocínio. Teria que ser tributado como receita da atividade da pessoa jurídica na base de 32%. Mas a Receita Federal, através da solução de consulta, decidiu que não, que para fins dos juros sobre capital próprio, as empresas que têm no objeto participação societária e tributam os seus resultados pelo lucro presumido, devem tributar esses juros na base de 100%, ou seja, somando os demais rendimentos tributáveis pela pessoa jurídica. Então, com relação à legislação societária, o recado de hoje seriam esses. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações da legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Começaremos pela alteração do crédito presumido concedido ao ramo coreiro calçadista. O governo gaúcho fez alterações nos dispositivos que tratam do crédito presumido do ICMS, que visam reduzir a carga tributária do setor coreiro calçadista de 4% para 3%, e passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. Conforme noticiado, nas palavras do governador do estado, o objetivo é, abre aspas, não perder empresas com esse movimento e o quanto vamos ganhar em aumento de investimentos. Apostamos que com essa condição fiscal equalizada em relação aos outros estados, vamos ter mais competitividade. Temos mão de obra qualificada, capital humano formado para este setor, empresas consolidadas que devem responder ao estímulo com novos investimentos. Resumidamente, a partir de 1º de janeiro de 2024, os contribuintes calçadistas terão apenas um crédito presumido vinculado à sua atividade. O benefício já existe no regulamento, porém, resulta em carga tributária de 4% e deverá ser ampliado, passando a representar uma tributação de apenas 3% em operações internas no estado do Rio Grande do Sul e também nas operações interestaduais, observando-se que o valor do crédito presumido será determinado pela aplicação dos seguintes percentuais sobre a base de cálculo:
14% nas saídas tributadas à alíquota de 17%, 9% nas saídas tributadas à alíquota de 12%, 4% nas saídas tributadas à alíquota de 7%. Contudo, o beneficiário deverá abrir mão dos créditos do ICMS ou benefícios fiscais, exceto os decorrentes de Programa de Desenvolvimento do Estado. O calçadista que optar pelo benefício ficará sujeito ao pagamento de 4,5% do valor mensal da exoneração tributária destinada ao Ampara, que é o Fundo de Combate à Pobreza aqui no Estado, que corresponderá à diferença entre o valor do crédito presumido, apropriado, e o estorno de crédito pelas entradas, conforme falei antes. E ainda 2% do valor do imposto de renda das pessoas jurídicas, devido a cada período de apuração, sendo 1% destinado ao Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente e 1% destinado ao Fundo Estadual da Pessoa Idosa, exclusivamente quando o estabelecimento beneficiado estiver submetido ao regime de apuração do imposto de renda com base no lucro real. A opção pela sistemática produzirá efeitos. Na hipótese de contribuinte não optante pelo Simples Nacional, no primeiro dia do ano calendário subsequente ao da formalização ou no primeiro dia do mês subsequente ao da formalização, quando se tratar de início de atividade. Na hipótese de contribuinte cientificado de sua exclusão do Simples Nacional, no primeiro dia do mês subsequente à opção, que deverá ser formalizada até o último dia do mês subsequente à data da ciência da exclusão. Dessa forma, as empresas que hoje realizam crédito presumido de 8,5% sobre as operações interestaduais e aquelas que calculam o crédito presumido sobre o valor do faturamento incremental, dos pontos percentuais que excederem a carga incremental de 3%, devem ficar atentas, pois estes benefícios vigoram somente até 31 de dezembro de 2023, ficando somente a possibilidade de opção pelo benefício, agora ampliado pelo governo gaúcho, a partir de 1º de janeiro de 2024. Outra alteração diz respeito à manutenção de créditos de ICMS para empresas vitimadas pelos eventos climáticos aqui no estado do Rio Grande do Sul. É que foi concedido o não estorno do ICMS às entradas de mercadorias existentes em estoque em estabelecimento de contribuinte localizado em município constante do anexo único do decreto número 57.177, agora de 2023, que tratam e tenham sido extraviadas, perdidas, furtadas ou roubadas, deterioradas ou destruídas em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas ocorridas entre os dias 2 e 6 de setembro de 2023. No entanto, devem ser observados que a comprovação da ocorrência descrita deverá ser feita mediante laudo pericial fornecido pela Polícia Civil, Corpo de Bombeiros ou órgão da Defesa Civil. Relativamente à importação de resinas, foi prorrogada de 30 de junho de 2023 para 31 de dezembro de 2023 o diferimento do pagamento do ICMS na importação de matérias-primas e materiais intermediários ou secundários realizada por estabelecimentos industriais fabricantes de formaldeído e resinas que tenham firmados protocolos de intenções com o Estado do Rio Grande do Sul. Com relação ao fator de ajuste de fruição do crédito presumido, foi antecipada de 1º de janeiro de 2024 para 1º de outubro de 2023, a data da entrada em vigor de dispositivo que altera de 75% para 50% o percentual de enquadramento como de alta dependência interestadual os créditos fiscais presumidos de ICMS da categoria livre para fins de aplicação do FAF, esse fator de ajuste de fruição do crédito presumido, sendo reenquadrado o crédito fiscal presumido relativo a produtos têxteis.
O próximo assunto diz respeito às alterações normativas. Foi alterada a lista de preços finais ao consumidor de bebidas a partir de 1º de outubro de 2023 para fins de substituição tributária. E também a definição da unidade de incentivos do Fundopem, a UIF-RS, para o mês de outubro de 2023, no valor de R$ 33,68. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.